Shalom, tudo bem? Tá chegando no canal pela primeira vez? Pois é, sinta-se à vontade, o canal é nosso. Eu apenas administro. Você pode se inscrever já, começando, colaborando com o canal, deixando seu like em cada um dos vídeos que você assistir, fazendo comentário, compartilhando e fazendo o nosso canal crescer. Quanto mais ele cresce, mais assuntos eu tenho para falar. Bom, existem coisas na nossa vida que marcam a gente, né? Existe muita coisa que marca. Desde a infância, a chamada juventude, né? De criança também. Tem coisas que a gente lembra de quando éramos crianças. Eu lembro das minhas peripécias quando era criança. Tanta coisa engraçada, tanta coisa besta, boba, mas são lembranças. Na escritura também existem esses momentos. Lá no Oriente Médio, as pessoas de lá tinham uma cultura de lembrar mesmo, de marcar. Nós, no nosso caso, não temos tanto isso que eu vou mostrar aqui. Mas eles tinham uma maneira de lembrar, não só como nós, assim, eu lembro. Não, eles tinham uma marca, eles tinham uma marcação que os fazia lembrar, e aquilo servia para gerações e gerações. Nós não deixamos registros. Repare, nós não deixamos registros. Não temos esse costume. Se lançarem um negócio estrondoso, bum, todo mundo pelos ares, o que você deixou como registro da sua passagem, da sua peregrinação, da sua estadia naquele local? Você deixou o que naquele local? Nada. Daqui a não sei quantos anos alguém escava no lugar onde você está, não tem nada sobre você. Nada. Entendeu? E hoje nós encontramos coisas das pessoas daquela época que foram marcações, e nós chamamos hoje de memorial. Então, na escritura existem alguns memoriais que marcaram as épocas, e não são memoriais feitos à toa. Eles determinaram o curso de algumas histórias. Por exemplo, nós abriremos a nossa escritura em Bereshit, capítulo 31. Tem um memorial lá que tem um significado especial para todos daquela região, principalmente Canaã. Vai ser determinante, por exemplo, para Josué. Vai ser determinante para Josué esse memorial que foi feito aqui, no capítulo 31 de Bereshit. Bereshit, capítulo 31, versículo 42. Vou ler só uma parte, que esse capítulo é longo. 42 a 54. Se não fosse pelo Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, que esteve comigo, agora, sem nada, terias me enviado. Deus viu minha aflição e o trabalho de minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. E Labão respondeu e disse a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos meus filhos, e as ovelhas minhas ovelhas, e tudo o que vês é meu. E as minhas filhas, o que posso fazer hoje a elas? Ou aos filhos que deram à luz? E agora façamos uma aliança, eu e tu, e que seja por testemunha entre mim e ti. Uma aliança, seja testemunha entre mim e ti. E Jacó tomou uma pedra e levantou-a como monumento. É incrível isso, né? A forma como eles faziam para marcar a situação. Jacó levantou uma pedra e transformou em um monumento. Esse monumento pode ser encontrado pela arqueologia, se não já foi. Pode ser encontrado pela arqueologia, o monumento de Jacó e Lavane. Versículo 46. E Jacó disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão.
Fizeram um monte. E comeram ali sobre o montão. Olha que coisa curiosa. Coisa curiosa. Eles fizeram ali e comeram ali em cima. Um montão de pedra ali. Fizeram uma mesa ali. 47. Lavane chamou de Jegar ou Yegar Saadutá, montão de testemunha. Sempre tem esse adutar ou edutar, que vem de ed, que quer dizer testemunha. Interessante. E Jacó chamou de Galeed, testemunha. Montão de testemunha. Cada um no seu dialeto, mas o significado é o mesmo. E Lavane disse, versículo 48, Lavane disse que este montão seja testemunha entre mim e ti hoje. Olha o significado. Portanto, chamou seu nome Galeed, e ao lugar chamou de Mitzpah, pois disse, vigie o Eterno entre mim e ti, quando estivermos ocultos um do outro. Ué? Versículo 50. Se maltratares minhas filhas, e se tomares mulheres além de minhas filhas. Como assim? Se maltratares minhas filhas, e se tomares mulheres além de minhas filhas, ninguém estará conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E Lavane disse a Jacó, eis este montão, e eis aqui este monumento que levantei entre ti e mim. Os dois levantaram um monumento para servir de testemunha que Jacó não deveria maltratar as filhas dele, óbvio, e nem tomar outras mulheres além das filhas dele. Ele não falou nada das outras mulheres, das funcionárias, das duas, não falou nada. Está falando das duas filhas. Não falou das outras. 52. Testemunha este montão e testemunha este monumento de que eu não passarei este montão, nem tu passarás este montão, nem este monumento para o mal. Que o Deus de Abraão e o Deus de Nahor julguem entre nós, o Deus dos pais deles. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. E Jacó fez um sacrifício na montanha e chamou a seus irmãos para comer pão. Ele matou um animal para comer, só isso. Que sacrifício? Ele matou um animal para comer, ele fez outra refeição. Eu chamaria de, e você chamaria de, um belo de um churrasco. Foi isso. Aí as pessoas querem transformar isso aqui em alguma coisa espiritual, alguma coisa religiosa. Ele fez um churrasco, eles estavam comemorando. A partir dali, um não viu mais o outro. E Jacó fez o sacrifício na montanha e chamou seus irmãos para comer pão, e comeram pão e dormiram na montanha. Jacó prometeu a Lavane que não maltrataria as filhas dele e que não tomaria outras mulheres. Você sabe qual é a consequência disso? De Jacó prometer que não tomaria outras mulheres? Não? Não ligou uma coisa com a outra? Não? Deveria ter ligado. Porque esse monumento aqui determinou, facilitou, vamos dizer assim, a vida de Josué. Porque senão ele tomaria outras mulheres, teria outros filhos. Haja divisão de terra depois. Foi dividido para mais de 10 clãs familiares. Se ele tomasse mais mulheres, ele tomasse mais umas 4, ia diminuir o território. Claro que aqui é uma suposição, tudo estava sob controle e tal, mas eu quero que vocês vejam o sentido de fazer a aliança, o sentido de fazer um monumento. Lá adiante, o resultado poderia ser diferente. Então ele faz uma promessa e sai só com 4 mulheres, 2 filhas e as 2 só com 4 mulheres. Só com 4 mulheres. Só. Claro que isso hoje
As pessoas dizem que é um absurdo. Não vou entrar muito nesse detalhe não, que aqui o vídeo é sobre. O vídeo é sobre monumento. Mas foi um monumento interessante. Eu achei muito interessante isso aqui. Agora vamos para o texto, na minha opinião, o memorial mais polêmico vai ser esse daqui. Devarim, capítulo 5. Eis ele. Bom, eu ia fazer esse vídeo só com esse memorial aqui. E eu já disse que é memorial. Ih, rapaz, vamos lá. Devarim, capítulo 5, versículo 1. E Moshe chamou a todo Israel e disse-lhes: escuta, ó Israel, os estatutos e os juízos que eu falo aos vossos ouvidos hoje, e os aprendereis e os guardareis para cumpri-los. O Eterno, nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horeb. O Eterno não fez esta aliança com os nossos pais, mas conosco, todos nós aqui vivos neste dia. Face a face o Eterno falou convosco do meio do fogo. Estando eu naquele tempo entre o Eterno e entre vós, eu teria que fazer um vídeo só sobre isso aqui. Vai dar um vídeo isso aqui. Face a face o Eterno falou convosco do meio do fogo, estando eu naquele tempo entre o Eterno e entre vós, para vos anunciar a palavra do Eterno, porque tiveste medo do fogo e não subiste ao monte. Então ele disse assim, aí ele escreve. O que ele vai descrever aqui, as pessoas têm como decálogo, né, chamado decálogo, as 10 palavras, e acham que isso aqui é a Torá. O que é a Torá? Os 10 mandamentos. Não existe isso, não. Ele segue uma narrativa. Tá? E depois no versículo 19, essas palavras falou o Eterno a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo e tal. Aí as pessoas inadvertidamente acham que a Torá é isso aqui. Você segue os 10 mandamentos? Gente, não existe isso. Já sabe por que não existe? Eu tenho que fazer um vídeo específico. Mas assim, no Egito já tinha. Aliás, eu já falei aqui várias vezes. No Egito já tinha a Torá. Aqui não é escrever. Moshe escreveu a Torá aqui. Isso é uma tradição que surgiu durante um bom tempo. E as pessoas seguem essa tradição até hoje. Você tem a Torá no Egito, na Suméria, na Babilônia, na Assíria. Só que não era chamado Torá. Torá é o nome que Moshe deu. Dele para cá é chamado de Torá. Naquela época tinha outros nomes. Entendeu? Tinha vários outros nomes. Você vai pesquisar e vai encontrar. Você tem que estar bem atento, porque às vezes, por exemplo, você encontra o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é uma coisa, a Torá é a mesma coisa. Eita, agora vai dar comentário. Agora vai ter gente querendo me arrumar a cadeira até pelo YouTube. É a mesma coisa. Quem quiser discutir isso aí, discute e bota no comentário aí que a gente discute. Bate um papo daqueles. Vou fazer 200 vídeos. Eu vou mostrar para você que é. Mas tudo bem. Aqui é só para memorial. Esse memorial aqui vai fazer com que os filhos de Israel, os filhos de Jacó, peguem essas duas pedras, que é uma testemunha. Essas pedras escritas são testemunhas de que eles saíram do domínio da capital egípcia e está passando para um outro território que foi prometido a seus antepassados. Então, essas pedras é testemunha, por isso que eles levam essas pedras, vai até a época de Josué, a época um pouco mais adiante, aí some na história, porque era um memorial. Essas pedras são memoriais, tá? Botaram ele dentro da arca e ficou dentro da arca. Olha a situação. Botaram dentro da arca e ficou dentro da arca. E eles consultavam como? Toda hora abrir a arca? Não podia abrir a arca toda hora, não. Não podia. É o que? Um brinquedo para ficar abrindo? Ô, Josué, olha aí, agora bota lá dentro. Ô, Josué, eu preciso daquele trecho. Abre aí, bota lá dentro. Você acha que a arca era o quê? É uma brincadeira. Eu fiz 2 vídeos sobre a arca. Você assistindo, pronto. Você assistindo os 2 vídeos sobre a arca, nunca mais você vai abrir a boca para dizer que isso aqui era a Torá. Porque isso aqui, essas 2 tábuas ficavam dentro da arca. E eles precisavam consultar a Torá o tempo todo. O tempo todo. Entendeu? Eles fizeram uma cópia, óbvio. Mas está lá escrito em capítulo 17, quando o rei se sentar no seu trono, fará 2 cópias desta Torá. E aí, vai fazer a cópia como?
Fazer cópia como? Percebeu? Então aqui não é ator, é memorial. E eles copiaram em outros materiais, e seguiram outra coisa. E a Torá, vamos dizer assim, se você quiser chamar de Torá, ficou então presa na arca. Você está vendo que isso vai dar uma bagunça terrível. Então não é a Torá, isso é um memorial. E o objetivo aqui era, onde eles fossem, lembrar. Qual o objetivo qual o objetivo da saída dos filhos de Israel do lado do centro do Egito? Conquistar a terra que foi prometida aos pais deles. Então eles tinham que ter um memorial para lembrar o tempo todo. Aí, vocês estão fazendo o quê? Estão indo lá conquistar a terra. Estão fazendo o quê? Estão indo lá conquistar a terra. Então leva as 2 tábuas dentro da arca. Você lembrar, toda vez que você bater o olho na arca, você vai lembrar. As tábuas estão ali dentro. As tábuas estão ali dentro. As tábuas estão ali dentro. Era esse o objetivo. Lembrar. Depois que eles conquistaram a terra, você vê que eles não fazem tanta menção assim às tábuas, porque já estão dentro da terra que eles deveriam, ou seja, alcançaram o objetivo. Bom, vamos lá. Outro memorial também muito interessante, que às vezes a pessoa esquece. Eu acho que esse aqui é o mais esquecido. O próximo, eu acho que é o mais esquecido. Josué, isso aqui tem um memorial aqui, na minha opinião, um dos mais impactantes memoriais é esse aqui, porque foi determinante para o povo todo. Vamos lá. Josué capítulo 22. Josué capítulo 22. Vamos ler do versículo 18 até o 27. E se vós hoje vos virardes do Eterno e vos rebelardes hoje contra o Eterno, amanhã irá-se-á contra toda a congregação de Israel. Porém, se é porque a terra da vossa possessão é impura, passai para a terra da possessão do Eterno, onde repousa o santuário do Eterno, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Eterno, nem vos rebeleis contra nós, construindo para vós um altar, fora do altar do Eterno nosso Deus. Eles tinham construído, eles tinham acabado de passar, tal, sentou, está todo mundo em paz, eles aí construíram um altar da parte antes deles atravessarem o Jordão. Não ficaram 2 tribos e meia antes? Essas 2 tribos e meia fizeram um altar, além do altar que acompanhou o povo que passou para lá. Aí eles, gente, eles estão se rebelando, então esse altar é para quem? É para o Eterno? Mas não pode, o nosso altar é de cá. É para outros deuses? Não pode, porque eles estão se rebelando. Aí eles foram tomar satisfação. Nessa satisfação, versículo 20. Acaso Hane Bezer não violou Aná, também não veio aí sobre toda a congregação de Israel, e não morreu só aquele homem na sua iniquidade. Versículo 21. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Menache, ou Menaché, responderam aos cabeças dos milhares de Israel: Deus dos deuses é o Eterno. Deus dos deuses é o Eterno. Ele sabe e Israel o saberá. Se é por rebeldia ou por transgressão contra o Eterno, que hoje não nos salve. Se edificamos um altar para nos rebelar contra o Eterno, ou para sobre ele oferecer oferta de elevação e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferendas de paz, que o Eterno mesmo de nós o requeira. Ou se não o fizemos por receio do seguinte: amanhã, eu achei interessante aqui, bem impactante, amanhã falarão os vossos filhos aos nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Eterno, o Deus de Israel? Pois o Eterno pôs o Jordão por divisa entre nós e vós, filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Eterno. Eles tinham razão. Eles têm razão. E assim poderiam vossos filhos fazer nossos filhos desistirem de temer ao Eterno. Imagine, eles iam ter filhos, iam se reproduzir e tal. E mais tarde, os filhos dos que passaram lá, que estão com o altar, ia dizer aos filhos de casa: vem cá, vocês não fazem parte daqui não. Primeiro, vocês estão do lado de lá. Segundo, o altar está do lado de cá, vocês não têm parte.
Imagine que situação seria, que confusão seria. Eles iam acabar desanimando o povo que ficou lá de cá a seguir o Eterno. Realmente, eles têm razão, eles pensaram nisso. Pô, mais tarde como é que vai ser? Vamos colocar o altar aqui, o altar será um memorial. Memorial. Versículo 26. Portanto, dissemos, façamos agora e construamos um altar, não para a oferta de elevação, nem para a oferenda, mas para que sirva de testemunho. Reparou que a palavra testemunho está sempre seguindo memoriais? Mas para que sirva de testemunho entre nós, entre vós, e entre as nossas gerações depois de nós, para fazermos o serviço do Eterno diante dele, com as nossas ofertas de elevação, com as nossas oferendas e com as nossas oferendas de paz. E para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos, não tendes parte no Eterno. Tem razão. Eles tinham muita razão. E esse memorial aqui, fez com que as duas partes servissem ao Eterno sem muitos problemas. Sem muitos problemas, tá? O fato deles fazerem memorial, eles vão morrer, eles morreram, e os filhos deles que nasceram na parte de lá, nasceram já com aquele memorial feito, com aquela testemunha feita. E eles ensinavam aos filhos, olha, esse memorial aqui é para lembrar que nós viemos até aqui com todos os que estão lá. Paramos aqui porque a nossa herança é aqui, mas viemos até aqui ajudando eles. Aí se não tivesse memorial nenhum, qual é a prova que eles teriam para mostrar para os filhos deles que eles foram até ali? Nenhuma prova. Ali o rio passou, vai mostrar o que? Pegadas? Ao longo do tempo aquilo já foi embora. Agora, eles construíram um altar de pedras. Então sempre tem pedra no memorial? Sempre tem pedra no memorial. Pedra lá com Jacó e Lavane, pedra com Moshe, as 2 tábuas de pedra, pedra aqui com Josué, e pedra mais aonde, Jartão? Pedra mais aonde, Jartão? Que memorial mais... O último memorial, muita gente... Esse aqui é um dos mais lembrados. O menos lembrado é do capítulo 5 de Devarim, porque ninguém tem como de memorial. Mas esse aqui é memorial muito bom também. 1 Samuel capítulo 7. E chegou o memorial mais amado do planeta. Capítulo 7, versículo 10. E Samuel estava oferecendo a oferta de elevação, e os filisteus chegaram à batalha contra Israel. E o Eterno trovejou naquele dia uma grande trovoada sobre os filisteus e os confundiu, e foram derrotados diante de Israel. Engraçado o autor, né? O autor diz que o Eterno trovejou. Caiu, trovejou, deu um trovão lá, pronto. E saíram os homens de Israel de Mitzpá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. E Samuel tomou uma pedra, de novo, e os pôs entre Mitzpá e Shene, e chamou a seu nome Even-Haezre, pedra de ajuda, dizendo, até aqui o Eterno nos ajudou. Memorial. Tem vários outros memoriais na Escritura. Eu achei esses 4 os mais determinantes, né? E esse aqui feito por Samuel é muito determinante. Eles estão lá na luta, e você pode imaginar a cena, eles estão lá lutando, e Samuel está fazendo um memorial aqui. Imagina ele chegando aí, Samuel, você não viu? Que é isso aí, rapaz? Não, isso aqui foi um memorial. Quando trovejou aí, rapaz, caiu tudo aí, eu disse, isso aí é o Eterno. Eu sei que vocês estão ganhando, eu fiz o memorial aqui. Entendeu? Então, é muito interessante esses memoriais, prestar atenção a esses memoriais. Então, às vezes a gente está lendo a Escritura e lê, passa pela passagem, mas não pega a ideia do porquê é o memorial. Por que fizeram um monumento? Por que fizeram um monumento?
Porque o que você acha que fizeram a Torre de Babel? O que você acha? Fizeram a construção até lá. Foi o céu, isso é a tradução. Até onde eles podiam. Onde é chamado outra atmosfera. Até onde eles podiam. Quem escreveu olhou para cima, não tinha fim nenhum. Ele ia até a atmosfera. E lá está escrito, né? Para fazer grande o nosso nome. Ali era um memorial. Tinha um objetivo, tá? Tinha um objetivo. Não tenho como largar aqui agora. Eu tô preparando aí para fazer um vídeo, esse tipo de vídeo. Mas de qualquer maneira, eles falaram lá que era para fazer grande o nosso nome. Então era um memorial mesmo. Serviria como memorial mesmo. Então é esse o nosso vídeo. Se você tiver dúvidas sobre aquela passagem de Devarim capítulo 5, tá, você pode botar aí. Mas eu só quis relembrar, porque nós não temos esse hábito. Nós não pegamos uma pedra para escrever. Nós não pegamos uma pedra para nada, só para amar nos outros. Tá? Fora disso, não temos o hábito, não temos essa cultura. Isso aqui era uma coisa da cultura. Graças a essa cultura, nós temos os estudos arqueológicos. Encontramos materiais arqueológicos escritos. Vocês não têm ideia de quantas coisas foram descobertas, escritas em pedra. E isso faz com que investiguemos a história. Se temos essa escritura na mão, que chamamos hoje de Bíblia, é graças a esses encontros arqueológicos, esses materiais arqueológicos. Se não fossem eles, não tinha como. Não tinha como saber, não tinha mesmo como saber nada. Tudo seria ilusão. Esses memoriais comprovam o que nós temos em mãos. Certo? Muito obrigado pela sua visualização. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos veremos no próximo vídeo. Você deixando like seria bom. Valeu, shalom.